acho que a primeira coisa, antes de você se preocupar se você tem que ter uma luz de 4.400 Kelvin, ou uma música, ou os cristais de quartzo alinhados, né? Qualquer coisa desse tipo, é você saber fazer um método certo, né? Você seguir o protocolo de criação que funciona, que é mais fácil, que vai te dar facilidade para você poder brincar ali dentro. Por mais que você tenha aí um processo normal ou maluco, seja qual for o seu processo de criação, sem referência você tá ferrado, você não vai conseguir criar. Muito bem, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Copcast. Hoje aqui os bastidores do copyright no Brasil. Às vezes eu esqueço, gente, impressionante, todo episódio eu esqueço de falar esse negócio, né? Vocês já me conhecem, né? Então estamos em casa, vamos tranquilo. E tem hoje aqui comigo o nosso querido time da SB Cop, Natália Machado. Tudo bom, Nath? Oi, tudo bom, Rafa? Tudo bom, pessoal? Bem-vinda. Pedro Ivo, tudo bom, Pedrão? Beleza, Rafa. Bom dia aí, tudo bem? Rafael Assuit, bem-vindo, meu querido. Fala, Rafa. Fala, galera. Boa. E Robson Bernardes. Fala, Rafa. Fala, pessoal. Beleza? Boa, garotos. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar a respeito de superstições e manias de escrita, né? Então, o que a gente faz? Quais são as coisas que a gente faz de maluco mesmo, mais ou menos, né? Pra conseguir escrever, entregar todas as copies na data, no tempo, no horário e no dia que a gente prometeu, né? O que por si só já é um grande desafio. Vamos falar sobre isso então. Bom, já vou abrir então, galera, dizendo que já vou revelar a minha, né? Não é algo assim tão, né? Enfim, estranho. Todo mundo basicamente tem uma dessa, né? Mas a que eu uso, né? Aquela coisa que se não tiver, dificilmente sai uma copy, é música, né? Bem simples, né? Então eu preciso ter música, né? Então eu coloco esse fone, pra quem tá me vendo no YouTube aí, né? Eu coloco esse fone aqui, né? Que é bem grande, tampa totalmente meu ouvido e coloco uma música, mas não coloco qualquer música, coloco uma música muito específica, muito objetiva, muito clara, muito direta, que é a playlist Brilha Copywriter no Spotify, que você que tá escutando a gente também pode se inscrever, né? Então tá lá de graça pra você a playlist Brilha Copywriter, que a gente criou aqui pra inspirar todo mundo, assim como me inspira a escrever minhas copies. Eu literalmente sei todas as músicas de cor, e são só músicas instrumentais, né? Então não tem voz, porque se tiver, já tem a minha voz aqui conversando comigo na minha cabeça, né? Se eu tiver mais uma voz, aí o bicho começa a pegar, eu não começo a entender mais nada, né? Então essa é uma. Depois eu conto mais, mas eu queria saber de Rafa, vocês, galera. Diga. Eu jurei que você ia falar café, não sei porquê. Ó o café, você acabei de falar, você pegou o café. Tá aqui, aqui, ó. Não sei porquê. Na hora que você falou, eu falei, cara, café. Aí você falou música, eu, opa. Pois é, café nem sempre. Olha que engraçado, né? Me ajuda, com certeza, né? Na real é assim, se eu não tiver café de manhã, meu querido, estragou meu dia, né? Eu preciso tomar um bom café de manhã. Depende da deadline, né, Rafa? Se for pra amanhã, você é o café. Senão, dá um tempinho. Exatamente. Mas depois eu conto outras aqui, que eu tenho outras aqui também, né? Então, mas eu queria saber de vocês, queridos. Quem quer contar? Quem é que tem uma bizarra, uma doida, uma que, tipo, pô, só escreve se eu tiver de cueca. Eu tenho, mas eu não posso contar. Não vem com essa, não. Eu tenho, mas eu não vou revelar. Quem deu a ideia do tema foi você, agora se vira. Quem quer saber qual é a mania ou a superstição da Nath? Tem que dar 3 pulinhos pra direita, 3 pra esquerda, não é não? Qual que é a sua? Ai, meu Deus. Então conta uma de boa, Nath, depois você conta a outra pesadona. Então tá bom. Não, acho que é de pouco diferente, mas não sei se... Enfim, eu tenho várias, eu acho. Eu tô pensando aqui, porque apesar de eu ter falado do tema, eu achava que eu não tinha muito, né? Mas agora... Nossa, bom, uma coisa que eu tenho é, tipo, tá ambiente organizado, né? Isso aí é fato pra mim. Então, eu sempre, toda vez eu começo a trabalhar, tem que estar tudo organizado, tem que estar tudo bonitinho, a mesa, computador, tudo tipo toque, sabe? Toque. Tudo organizado, bonitinho. Por quê? Porque isso também me ajuda a ter clareza mental, organização mental. Então, isso é algo que eu faço todo dia, é hábito já, né? Se estiver bagunçado ali, não rola, as coisas não saem. Então, o meu ambiente é muito, muito importante. Eu tenho música também, eu deixo sempre rolando mantra, né? Eu gosto muito de escutar mantra.
Então eu deixo... Mas com voz? Então, pode ser com voz ou sem, porque fica bem baixinho, Olha. sabe? No ambiente. Tá. Então, é gostoso porque dá um estado de relaxamento, assim, gostoso, reenergiza, né? Quem me conhece aí, o pessoal sabe, eu sou totalmente ligada em energia. Legal. Eu trabalho com as minhas pedras do lado também, ó. Tipo, tem várias, ó. As pedrinhas aqui, ó. Tem É uma pet ameti. rock? Não é pet rock. Uma pedra de estimação. Podia ser. Ó, tem orgonite aqui, ó. Isso aqui, quem não tá vendo, quem vê no YouTube que depois. linda! É linda esse orgonite, ó. Com a mandala que energiza, você coloca em cima, é maravilhoso. Ó, eu tenho Olha, que resolução legal. imediata das coisas. Quando dá bloqueio, ó. Grabovoi com orgonite, número 741. O que é isso? Peraí, opa, agora me perdi. Agora foi, hein? Eu também me perdi. Como é que é? Agora foi muito avançado, né? Agora foi Nível hard. nível energético hard. Esse daqui é soluções imediatas pra agilizar as coisas. Porque assim, quem me conhece sabe que eu sou muito proativa, eu quero as coisas resolvidas logo. Então, esse número aqui, ele é muito ligado para soluções imediatas. Números de Grabovoi, eles são como cadeados, né? Então, a combinação de números, eles abrem, eles desbloqueiam, eles ajudam a fluir o processo. Então, tem número pra tudo quanto é coisa. Tipo, eu uso Grabovoi, tipo, sei lá, pra qualquer coisa, gente, tem pra tudo. E esse número aqui eu tenho. Eu tenho arquétipos, ó, vou mostrar aqui. Quem não tá vendo vai ver, ó, tem arquétipos da coruja, da coroa, da águia, que eu uso dependendo conforme do dia. Eu tenho muita coisa, eu tenho muita mania, aliás. Tem muita coisa. Bicho do céu, eu tô curioso agora pra saber qual é a que você Qual não que é o quer bizarro? contar. Porque isso já foi bizarro, natural, né? E Meu, ela eu tenho achava que muita não coisa, tinha, né? muito. E ela achava interessante que ela achava que... Eu achava que não tinha. Eu falei, Normal, cara, Aí eu normal. só dei uma olhada é pro super lado. tranquilo. Ô, Pedrão, você não tem a sua, não? Não, só 35 rituais aqui que eu considero tranquilos. Ó, no meu caso, beleza, já que o Rafinha levantou a bola, eu tava pensando aqui também, né? Tá, eu acho que eu curto ambientes meio escuros pra escrever. Então, assim, eu curto ambientes claros pra ter ideias, pra pensar. Isso me ajuda. Então, tipo, se eu estiver em lugar aberto, numa varanda, sei lá, qualquer lugar assim, eu gosto porque eu tenho vários estímulos, isso me ajuda. Mas quando eu sento pra escrever, eu gosto assim, meia luz ou escuro. Então, tipo, sabe pegar da Outback? Eu curto muito esses ambientes assim, porque me dá uma coisa meio intimista, então eu tô ali... Eu imaginei o Pedrão com um charuto, com tipo, uma boina, com assim, café, sei um lá. cafezinho na imaginei mão. Uma coisa é foda. Uma Uma boina. boina. Tipo Sherlock Holmes, né? Uma parada. Não, É ele muito tá frio. falando, eu tô criando personagem. É muito frio na Bahia, então é uma boina de lã. Precisa. Super necessário. Imprescindível. Precisa. Então eu curto. Então, assim, a Interessante. Nath falou do café. Eu geralmente tenho um cafezinho assim, mas não é obrigatório. Mas o cenário perfeito é meia luz estilo Outback. Aqui fazendo o merchan do Outback. Eu gosto desse... Me dá um clima meio intimista e um cafezinho na mão e mando bala. Pedrão é um cara romântico, até pra na hora de escrever, meia luz, olha. Exatamente. Mas, Fazendo Nath, só clima, pra né? comentar, você falou a respeito de deixar a música baixinha, essa é uma diferença pra mim. Eu coloco a música alta. Alta mesmo, tipo, Meu quase Deus, no volume sério? máximo, assim, sabe? Então, por isso que eu não consigo ter voz. Porque, na verdade, eu uso a música como uma maneira não só de escutar e relaxar e ficar prestando atenção e concentrado, né? Mas como uma maneira de não ficar escutando outros sons, né? Então, tem uma coisa que... Eu não sei se é verdade ou não, mas eu acho que é, porque parece ser, né? Então, que quando você priva os outros sentidos, né? E aí faz sentido isso que o Pedrão falou a respeito da luz, você consegue tirar a concentração, por exemplo, de som, de, sei lá, de barulho, de coisas que estão acontecendo em volta, né? E focar numa coisa só, né? Então, por exemplo, é muito comum que quando você está assistindo televisão super concentrado, ou lendo um livro e tal, quando alguém te chama, você não percebe, você não escuta, né? Então, por que isso, né? Porque você não tem... a sua audição não está focada naquilo, né? Então, você ignora a sua audição. Olha que louco, né? Então, por mais que esteja super alto o volume para mim,
eu quase que tô ignorando, entendeu? Ele é quase como só uma maneira de isolar completamente ali o som e... Enfim. Então, pra mim, tem que estar alto o som. Tentei. Eu vou tentar ver se eu botar um mantra ali a 1000. Ver como é que faz. Mas interessante, eu nunca tinha pensado. Eu não imagino eu conseguir no alto, mas faz sentido o que você falou, eu vou testar. Depois eu falo. Mas aí pra mim não funciona a voz, é por isso que eu te perguntei. Entendeu? Porque se tiver voz falando alto na minha orelha, aí esquece, entendeu? Aí, pô, pra mim, quando tem voz, eu quero cantar, entendeu? Porque eu gosto muito de música e eu conheço muitos tipos de música diferentes, então eu fico repetindo a letra e tal, e eu começo a entrar numa vibe que não é do trabalho, assim. Eu também prefiro. Por isso que o teu fone é wireless, né? Porque daí você canta, dança, na hora de escrever. Exatamente. Né? Tá aí uma coisa que não funciona pra mim, fone wireless. Meu amigo, eu esqueço de carregar até o celular, você imagina o fone. Então, puta, não dá certo. Ó, eu era assim também, Rafa, e eu comprei um fone, um headphone que dura 95 horas de bateria. Ô, meu amigo, vamos ter que conversar. Começar. Meu aniversário tá chegando, só avisando. Fica a dica. Tem que mandar logo, né? Só pra sugerir. Esse headphone aqui, eu tinha um outro que eu tinha que carregar umas 3 vezes por dia. E me irritava muito, assim, quebrava muito meu Deus fluxo. me livre. É. Deus me livre. Comprei esse aqui e passo mais de uma semana sem carregar, fácil. Caraca, que legal, cara. Depois a gente troca essa ideia. Rafinha, você com essa carinha de bom menino, diz aí, qual é a tua mania? Vocês comentaram muito sobre som, etc. E, cara, pra mim, nessa questão de áudio, pelo menos, o silêncio funciona muito bem. Você falou muito de barulho da casa atrapalha, e de fato, pra mim, pelo menos, atrapalha muito. Mas música também, cara, eu não consigo focar muito com música, sabia? Não sei porquê. É mesmo? E não é só escrever, cara. Às vezes jogar um jogo, às vezes, tipo, é como se eu... Cara, às vezes até dirigir o carro, tipo, às vezes eu fico meio maluco quando eu tô dirigindo ouvindo música, sério? Às vezes eu faço umas paradas, eu me empolgo com a Rafinha, música. Mas você já tem idade pra dirigir? Que história é essa? Alguns dizem que não e tal. Cara, então, sei lá, às vezes eu me empolgo assim, eu começo a entrar muito na vibe da música e tipo... Sabe? Aí você pega a multa, chega em casa, as multas. Né? Quando tu vai ver, eu tô tomando multa, assim. Tá dançando, tira a mão do volante. Tô achando, entro no Velozes e Furiosos e tal, boto um nitro. Olha! Vai ser meio... Mas, que interessante, Então, tipo, pra mim, pelo menos, o silêncio funciona bem pra eu, tipo, meio que focar e eu deixar as ideias fluírem. E uma outra coisa que, cara... funciona bem mesmo, é quando eu tô na pegada, né? Tô escrevendo e tal. Aí, tipo, de vez em quando dá uma travada, às vezes eu fico até meio preocupado, tipo, não tô tendo ideia, o que é que eu faço, como é que eu prossigo. E aí, tipo, eu literalmente saio do computador, meio que eu me jogo assim, num sofá ou numa cama, enfio a cabeça no travesseiro ou numa almofada, e eu desligo tudo, assim. Eu fico, tipo, parado por uns 5 minutos, com o celular do lado, com o bloco de notas aberto, e do nada começa a pipocar umas ideias, assim, e eu, tipo, às vezes aí eu viro o rosto, anoto alguma coisa no celular e volto. Aí eu viro o rosto, anoto alguma coisa no celular. Cara, quando eu volto pro computador, eu tô, tipo, muito mais inspirado, assim. Então, essa funciona também. Ó, eu diria que essa, por enquanto, tá ganhando, Não, hein? essa é massa, cara. Essa é massa. Dá um pulo, assim, pode... entendeu? Se joga na cama, assim, bloco de notas aberto do lado e... Travesseiro na cara. Travesseiro na cara tem que tampar, assim, entendeu? O negócio é meio radical, mas funciona. Mas respira, né? Tá respirando. Só pra de saber. vez em quando você dá então tá bom. Não, porque o corpo dele entra em modo sobrevivência. Se eu não tiver uma ideia logo, eu vou morrer. Porque tá com o travesseiro na cara. Nunca tinha pensado nisso. Aí vai pipoca que é isso, ideia. Mas, Rafinha, você sabe que isso que você tá fazendo, de alguma forma, é um tipo de meditação, né? Então é concentração total ali, né? Foco no presente e, cara, você não tá... É louco porque, assim, eu não consigo meditar, por exemplo, agora eu vou fugir um pouquinho do assunto, mas... quando eu tenho um objetivo, tipo assim, o objetivo é que eu fique calmo pra meditar. Porra, eu vou ficar... Cara, será que eu tô calmo? Será que eu tô calmo? Nossa, acho que eu não tô calmo ainda. Nossa, eu não consigo, entendeu? Tipo, não dá certo. Então, assim, pra mim, meditação tem que ser um negócio que, pô, senta lá, medita e pra quê? Porque eu quero. Pronto, entendeu? Porque, agora, se eu for sentar pra meditar, pra ter ideias, eu não consigo. Eu não consigo. Mas é um tipo de meditação, se for ver, né? Massa. Nem tinha pensado por esse lado. O que mais, Rafinha? Você tem uma camiseta especial...
sei lá, um sutiã que você só usa quando você quer ter uma ideia, Cara, alguma coisa assim. Não cheguei nesse nível ainda, né? Talvez eu tenha e nem sei, assim, mas acho que não. Sacanagem. Ai, meu Deus. E luz? Você tem alguma questão de luz? Cara, não, assim, às vezes quando eu tô meio cansado, botar uma luz alta ajuda, mas eu acho que isso é pra qualquer coisa, né? Pra estudar, etc. Acho que a gente associa muito luz alta com o sol, então dá mais disposição e tal. Aí eu ligo tudo. Isso é bem... Eu gosto... Como vocês sabem, o meu hobby é ter hobbies, né? Então, um dos hobbies que eu tenho não é um hobby, não vou dizer que é um hobby, mas é um interesse, é só um interesse. É por arquitetura, eu gosto muito de arquitetura. E aí uma das coisas que se fala na arquitetura, na iluminação, né, é que as luzes mais amarelas, elas trazem conforto, e as luzes mais brancas trazem atenção, né? Então, a luz mais amarela traz um relaxamento, né? E a luz mais branca traz um nível de atenção maior e tal. Por isso que escritório tem luz branca. Cozinha geralmente tem luz branca, né? Porque você precisa estar prestando atenção no que você está fazendo, né? E sala de TV, sala de estar, quarto, abajur, em geral, é uma luz né? mais amarela. Abajurzinho, amarelo. Abajur, exatamente, uma luz mais amarela, né? Então faz todo sentido o que você está falando, né? Inclusive, para quem que se interessa por isso, que se você quiser não ter uma luz branca no seu escritório, mas ter uma luz legal, 4.400 Kelvin, tá? É a temperatura de cor da luz, que é a luz do dia, né? Então, compre qualquer lâmpada 4.400 que você vai conseguir ter uma luz muito semelhante à luz do sol, e aí você quer uma luz um pouquinho mais amarela, né? Mas ainda assim é uma luz que provoca muita atenção. E aí é uma questão de intensidade mesmo, né? Se você aumenta muito a intensidade, fica mais forte e você consegue... enfim, mais atenção, né? Isso... Eu lembrei de uma coisa aqui em relação a Nath falou lá atrás de arrumar a área de trabalho dela, né? Eu lembrei, na verdade, que geralmente, quando eu entro no meu navegador, geralmente eu escrevo no Google Docs, né? E quando eu olho meu navegador e tá cheio de aba aberta, me dá uma angústia, assim. Então, geralmente eu fecho tudo e eu deixo, sei lá, ou uma aba do Google, se eu quiser fazer uma pesquisa rápida sobre alguma coisa que eu tenha dúvida, e a aba do Google Docs que eu tô escrevendo. Tipo, eu fecho a aba de YouTube, porque no dia a dia eu tenho dezenas de abas abertas. Mas na hora de escrever, me dá angústia ali, porque eu sempre vou querer olhar o que tá acontecendo em outro lugar, e aí se eu tô meio desfocado, aí eu vou vou ver só um vídeo do YouTube aqui pra ver se eu consigo ter outra ideia, e aí eu não consigo mais. Então eu falo, tá, eu vou focar agora, fecho todas as abas, só deixo essas duas e acabou. É a minha organização da área de trabalho que, tipo, virtual, assim. É uma coisa que eu sempre faço. Eu tô curiosa do Robson, viu? Que ele tá quietinho. Diga, Robson, qual que é a sua? Vamos nessa. Revele seus segredos, meu querido Robson. Nada, bem tranquilo, na verdade. Bom, uma das coisas eu percebi que eu não vou muito bem à noite, né? Tipo, escrever assim 7, 8, 9 da noite, esquece. Eu prefiro, lógico, né? Quando você tá com tempo, né? Você tá com um prazo um pouco mais afastado, ok. Agora, quando tá muito apertado, tem que ir, né? Mas eu prefiro, tipo, anotar o que tiver que anotar à noite e aí durmo, nem que seja mais cedo, porque aí eu prefiro acordar no outro dia, tipo, 4:30 da manhã, dou uma boa relaxada e 5 horas sento e começo a escrever, né? Então, eu já percebi que isso funciona muito bem pra mim. Porém, já teve casos de ter que, tipo, fazer à noite e de manhã também, né? Porque tinha que entregar, enfim, então teve que fazer assim. Então, nada impede, mas no outro dia de manhã eu dei uma boa revisada no que eu tinha feito à noite, né? Pra ver se tava de acordo ou não, né? Cara, eu vou falar pra vocês uma que acontecia comigo. Agora não acontece mais, mas que aconteceu muito, né? É aquela coisa, né? Quando a gente não tem cliente, a gente reza pra ter cliente. Quando você tem cliente, aí você reza pra não ter cliente, né? Porque tem muito cliente. Muito cliente, é muito trabalho, você fica maluco, não consegue mais ter vida, enfim, né? Então teve uma época em que eu ainda não tinha vocês trabalhando aqui, eu era sozinho, era só eu de copywriter na equipe, né? E, pô, todas as copies de todos os projetos caíram comigo. E a gente tá fazendo nesse momento, acho que 7 ou 8 projetos, né?
ao mesmo tempo. Só que a gente tem 26 pessoas fazendo isso, né? Naquela época tinha eu, o Rodrigo e o Eric só. E eu era o copywriter de todos os projetos, né? Então a pressão em cima de mim era enorme. E, gente, quando eu tinha esse tipo de pressão em cima de uma... eu não sei como é que funciona pra vocês, tá? Mas pra mim, se você nem fala a data que eu tenho que entregar um negócio, em 2 horas tá na tua mesa. Eu faço com muita velocidade. Se é pra daqui 30 dias, daqui 15 dias, daqui uma semana, não me fala. Entendeu? Não me fala. Se você me falar, eu vou bloquear. É muito louco. Eu fico com medo de não conseguir terminar a tempo, né? Porque tem um monte de coisa acontecendo. E aí isso me deixa sem ideias. É muito louco, velho, sabe? Então, quando eu tô solto, né? Eu falei isso pro Rodrigo esses dias. A melhor forma de eu criar é quando eu tô em tédio. Quando eu tô, tipo, eu realmente não tenho nada pra fazer, não tenho nenhuma reunião no dia, não tenho nada pra fazer, acordo 8 horas, 8h30, eu dou uma enrolada, levanto 8h45, e aí acordo, tomo um café, o que eu vou fazer hoje no dia? Porra, não sei. Porra, é só fazer isso, acabou. Tem 1 bilhão de ideias que começam a aparecer, e eu faço 50 mil coisas diferentes, né? Recentemente a gente fez, por exemplo, a gente tá fazendo, né, a imersão de copy, Breaking Copy, né? Que a gente tá fazendo lá com o pessoal com o Mazini, né? Pra galera do Sociedade Secreta de Marqueteiros. Quem quiser saber mais, entra lá, imersãodecopy.com.br. E essa ideia surgiu a partir de um bate-papo que eu tava trocando uma ideia com ele, sem pretensão nenhuma, né? E ele pensou, cara, eu precisava ensinar copy pra minha galera. Aí eu falei, beleza, vamos nessa. E pá, surgiu a ideia e a gente fez, né? Então, de certa maneira, quando eu tô mais entediado, olha que louco, né? Eu tenho ideias melhores, ou eu tenho mais ideias e eu desbloqueio mais, né? E o que é um saco, né? Porque quando você tem data pra entregar as coisas, e sempre a gente tem data pra entregar as coisas, né? Enfim, é um problema, né? Inclusive, no passado eu chegava a atrasar alguns projetos, né? Então, porque eu tinha 6 projetos pra fazer, cara, todos com deadline, todos na minha agenda, eu olhava aquilo e falava, nem fudendo, não vou conseguir. Não vou travar, não vai dar tempo de fazer tudo, né? E algumas vezes não dava mesmo, né? Eu tinha que dar um jeito, né? E você sabe que isso é uma característica de muitas pessoas que têm alta criatividade, né? Então, por exemplo, tem um cara que chama Gaveta, né? Vocês conhecem o Gaveta lá do Nerd Rico? Do Nerd Rico, não, do Jovem Nerd. Caramba, como é que chama? Jovem Nerd. Obrigado, Jovem do Nerd. Jovem Nerd, isso. O Gaveta é o editor de vídeos lá do Jovem Nerd, de muitas outras pessoas, né? Entra aí no YouTube depois e coloca aí, canal do Gaveta. Eu acho que é canal do Gaveta, ou só Gaveta, não lembro agora. E ele é um cara extremamente criativo e, cara, produz vídeo e tal, enfim, tem 1 bilhão de ideias. E ele tem a mesma coisa que eu, né? É a mesma, muito semelhante, assim, a questão de deadline e de, cara, quando você solta, vem um monte de ideia, é muito louco. Então, pra mim, funciona mais ou menos assim, né? Sabe uma coisa que eu pensei também, que eu curto fazer, que às vezes a gente esquece, né? A gente trabalha muito com mental. Então, às vezes, o que eu sinto é que vamos supor, eu tô muito mental, e que eu preciso extravasar, transpirar isso com o corpo. Então, eu curto fazer exercício físico. Mas, assim, não é ficar 1 hora fazendo exercício físico. Às vezes é tipo assim, tão básico quanto, sei lá, dar 10 pulos, 10 pulinhos. Agitar o corpo, passar pro corpo, sabe? Então, sei lá, às vezes eu faço isso, às vezes eu tenho aqueles elásticos, sabe? Aquelas bands que é de pilates. Às vezes eu só pego ela e faço, tipo assim, umas 3 coisas rápidas, assim, só pra dar a sensação que o meu corpo tá movimentando e que eu tô tirando aquela tensão. É incrível como que só um movimento físico, algo que você trabalha o seu corpo, às vezes levantar da cadeira, dar uma espreguiçada, entendeu? Às vezes eu dou uma corrida daqui pra sala, assim, rapidinho, dou uma corrida, vou e volto. Só pra sentir aquele cardio, entendeu? Aquela coisa que você fala, nossa, meu corpo parece que divide. Assim, a sensação que eu tenho é que sai um pouco da minha cabeça, divide, espalha pro corpo e alivia. Então isso é muito legal mesmo também. A gente lembrar do corpo, né? Pra transpirar um pouco, tirar da mente. Outra coisa que eu faço muito é tomar banho. Ó. Cara, quando eu tô sem ideia, eu vou tomar banho, né? Então, porque, assim, quando você tá tomando banho, você só tem que tomar banho. Você não tem nada. Cara, tem que tomar banho, né? Então, beleza, tô ali e tal. E você não precisa pensar muito pra tomar banho, né? Todo mundo toma banho sem pensar, né? Não tem muito, tipo, nossa, peraí, agora eu vou pegar o shampoo. Não, você não fica pensando, né? Então, você já vai lá, faz tudo que você tem que fazer e beleza.
E aí, como eu tô me movimentando, tomando banho de boa e tal, começam a vir ideias, sabe? Porque a cabeça tá livre naquele momento. Tipo, eu não deveria estar trabalhando, eu não deveria estar fazendo nenhuma outra coisa que não seja tomar banho naquele momento. Você tem canetinha, né, que escreve e aí, no quando banho? acontece isso... Você tem que ter. Não tenho. Que história é Eu essa? tenho uma Que escreve no canetinha. banho? Acho que Eu não- tenho... É de criança, gente. Você compra na Alô Bebê. É uma caneta. Olha que legal, Você pode cara. escrever no azulejo. Não sabia dessa Ó, não, hein? o meu azulejo do banheiro, tudo que tem azulejo, coisa, você escreve. Eu escrevo um monte de coisa. É uma... Mas aí depois você apaga? Como é que Ele é? sai, você lava. É tipo um gizinho de cera, mas ele é Olha. próprio pra... Eu tenho ele aqui, é porque eu posso até pegar e mostrar, mas só vai ver quem tiver aqui no... Meu, que da É hora, muito. cara. Eu já tentei escrever, mas não conseguia, porque escrevo Não, tem no uma box, que é- né? Quando tá embaçado, né? Você vai tentando escrever no box, mas apaga, Apaga. né? Não, vai com essas canetinhas, tipo um gizinho de cera. Eu acho que são 6 cores, se eu não me engano. E é legal porque é até colorido. Às vezes tem uns desenhinhos que saem. Colorido ainda. É legal. O duro é a conta de luz, é a conta de água depois. Né? Vai ficar 2 horas no meio. Vou escrever uma cópia no banho, tem que tirar foto e transcrever depois. É muito legal, cara. Eu curto pacas. Ai, meu A canetinha lá, é divertido. Cara, eu acho que cada um tem um Eu jeito. tenho Diga, Robson. Vocês estavam falando de música, né? Tem um negócio no YouTube que chama-se Sons Binaurais, né? E Aham. aí tem um vídeo lá que ele fica com som, não é som instrumental, nada. É apenas um som como se fosse de frequência. Sim, Então verdade. ele só fica com um som de zzz, como se fosse isso, né? E aí você coloca no volume que você quer. Eu uso bastante isso também. E uma coisa que eu aprendi é mandar áudio pra mim mesmo, né? Tipo, falando algumas coisas do que poderia ter, né? Igual tal coisa, igual tal coisa. E aí depois eu acabo ouvindo os áudios para tentar encaixar, né, as informações. Isso é bem importante também, né? Mas o mais importante que eu acho que funciona muito é você ter as suas anotações do lado, né? E não querer tirar tudo 100% da cabeça ali, como se fosse, nossa, vem aqui agora uma iluminação divina e vai. Não. É tipo, não funciona muito assim, né? Pelo menos comigo não é assim, né? Eu tenho que ter algumas informações já anotadas ali para reviver, né? Olhar de novo, entender de novo, e aí vai conversando ali na copy, né? Uma coisa que eu faço que é bem normal, assim, que todo mundo deveria fazer, se não faz, e essa aí realmente é uma indicação, né? É referências, né? Então, cara, ler outras copies, ver outras coisas. Não vá longe, né? A própria imersão Breaking Copy, né? Que tá lá, depois entra lá, gente, pra vocês saberem o que é, né? imersãodecopy.com.br. A gente pegou o problema que a gente tava da pandemia, não podia se encontrar, não podia sair sem máscara, e eu lembrei do Breaking Bad, fiz uma referência, e a gente fez uns vídeos engraçados, legais, divertidos ali, né? Pra entregar e pra comunicar a respeito dessa imersão, né? Então... Gente, referência é tudo, né? Pra você ter ideias, né? Você tem que ter referências, né? Por mais que você tenha aí um processo normal ou maluco, seja qual for o seu processo de criação, sem referência você tá ferrado, você não vai conseguir criar, né? Por quê? Porque tudo é referência, gente. Esse que é o louco, sabe? As pessoas esquecem disso. Não dá pra você criar uma coisa... Quer ver, por exemplo? Eu quero que você invente um animal que não existe sem usar nenhuma referência. Não dá. Você vai inventar um bicho que é parecido com alguma outra coisa que você já viu. Você entende? Você naturalmente começa a pegar ideias em outros bichos que você acabou de pensar aí. Vou juntar o rabo do macaco com a perna do elefante e o bico do ganso, sei lá. E aí você faz um bicho que não existe, entendeu? Mas perceba que tem que ter o macaco, o ganso, o elefante, que senão não dá, né? Então, toda cópia que a gente faz... Ela é uma combinação, né? Como o Murilo Lugan fala muito, né? Da combinatividade ao invés da criatividade, né? Combinar coisas é o que cria coisas novas, né? É uma combinação daquilo que já existe, né? Então, para isso, você tem que estudar o que já existe. Se você não estudar o que já existe, você não consegue combinar nada, né? Então, música é assim. Gente, tem 7 notas. Acabou. Só tem 7 notas. Não tem mais, entendeu? Você tem que pegar aquelas notas, combinar de um jeito diferente. E olha a quantidade de músicas diferentes... Né? Então, que a gente consegue ver, né? Se contar os bemóis e os sustenidos... Todos os outros acordes, né? As combinações das notas que formam os acordes, né? Porque só lembrando que quando a gente tá falando sobre rituais, sobre coisas que a gente faz
que ajudam na hora da escrita, mas uma coisa que é importante é que a gente, dentro da SB Copy, a gente tem uma metodologia, né? A gente usa um processo que foi validado, que foi criado, que começou com você lá atrás, pegando todos esses clientes, sofrendo algumas dificuldades na hora de escrever e vendo o que dava certo, o que dava errado, até que a gente montou uma coisa que, inclusive, minimiza certas dificuldades na hora de escrever, na hora de ter ideias. A referência faz parte escrever em cima de referências faz parte da nossa metodologia também. Então é uma coisa que a gente faz pra gente, que ensina pros nossos alunos. Todas essas coisas que a gente tá falando sobre iluminação, sobre fazer exercício, sobre tudo isso, são coisas acessórias, né? Coisas que a gente faz e rituais bem particulares e individuais, mas que para muita gente pode não funcionar, para outras pode funcionar também, mas é importante que você tenha um processo muito bem definido e muito bem arrumado ali, para quando você for pegar algum cliente ou fazer projetos para você mesmo, que você tenha uma ordem, né? E que as coisas do acaso não influenciem tanto no resultado que você tem. É só para ilustrar isso aí que é importante, assim. Muito bem lembrado. E não só temos um processo que a gente faz, que a gente ensina de fato, né? Que assim, a gente até esqueceu de falar disso, ainda bem que você lembrou, né? Porque é tão natural que a gente faça dessa maneira que não tem outra forma, né? Então, cara, assim como um médico tem um protocolo para operar, né? Então, primeiro você faz tal coisa, depois tal coisa, depois tal coisa. Não é assim, cada médico tem a sua maneira de aplicar aquela cirurgia, de fazer aquela cirurgia, mas todos eles seguem um passo a passo que é validado que funciona, né? Porque você não vai arriscar no corpo de uma outra pessoa, ter uma ideia diferente. Não vou cortar por aqui, vou cortar por esse outro lado aqui. Não vou usar o bisturi, vou usar a faquinha de serra. Não vou usar o bisturi. Exatamente. Hoje vai ser faquinha de serra, porque acho que vai dar certo. Né? Você não vai fazer isso, né? Em medicina é óbvio, mas em copywriting não é óbvio, mas né? Deveria ser, né? E inclusive o que você falou é importante, Pedrão, porque a gente só consegue criar copies seguindo essa metodologia, que é a metodologia correta também, porque a gente treinou. Assim como um médico tem que treinar. Por exemplo, se eu vou dar ponto e fechar um ferimento, cara, existem peles artificiais para você treinar para dar pontos. Né? Então você tem que treinar a criar as coisas daquele jeito, naquele método, né? Assim como você vai, por exemplo, fazer um vídeo, cara, criar uma timeline de um vídeo, você tem que treinar para saber fazer um vídeo do jeito certo, né? Então não adianta, não é só o método é esse, A, B, C, D e E. Não é, cara, você vai ter que saber fazer. Assim como eu gosto muito desse exemplo, né? Uma receita, né? Ou para você aprender a ser chefe de cozinha. Cara, pra você aprender a ser chefe de cozinha, você tem que saber fazer um molho bechamel, você tem que saber fazer um risoto do jeito certo, você tem que saber fazer um molho madeira, você tem que saber fazer, sei lá, todos os molhos e tipos diferentes que são a base pra você fazer qualquer outra coisa, né? Pedrão, inclusive, se interessa muito por cozinha. Tipos de massa, né? Tipos de corte, tudo isso que faz parte da base e da técnica básica, e em cima daquilo ali você vai criar. Né? Exato, você fala assim, corte, para essa receita você precisa cortar a beterraba em quadradinho. Como é que chama corte em quadradinho, Nossa, Pedrão? Eu não lembro se é julienne ou se Eu acho que julienne é o retinho, hein? Nossa. Não lembro, mas dane-se, tanto faz. Né? Então, o importante quando tem lá na receita, corte em julienne, por exemplo, se esse for compridinho, se você entende de cozinha, nos perdoe, né? A gente só sabe comer, né? A gente não sabe fazer. Pelo menos não o nome, o nome passou agora. Pelo menos o nome, exatamente, vai. O Pedrão sabe mais do que todo mundo aqui. E aí, tá lá, se você não souber fazer aquele formato, não adianta nada, né? Então, acho que a primeira coisa, antes de você se preocupar se você tem que ter uma luz de 4.400 Kelvin, ou uma música, ou, sei lá, os cristais de quartzo alinhados, né? Qualquer coisa desse tipo, é você saber fazer um método certo, né? Você seguir o protocolo de criação que funciona, que é mais fácil, que vai te dar facilidade para você poder brincar ali dentro. E aí você fala, bom, mas qual tipo de referência eu gosto mais? Tudo bem. Qual tipo de bisturi eu gosto mais? Tudo bem. Qual tipo de faca eu gosto mais? Tudo bem. Mas o corte é sempre o mesmo, né? O formato é sempre o mesmo. O corte em quadradinho é Bruno Lázaro. Pronto, aí, achou. Nada como o Google na nossa frente para ajudar a nossa vida, né? Muito bem, meus queridos. Foi muito gostoso essa conversa hoje. Então, lembrando que toda terça-feira temos Copcast no ar, um novo episódio.
E lembrando também que se você tiver algum comentário, conte pra gente lá no @sbcop ou @rafael.albertoni. Manda lá seus comentários. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar uma coisa? Se você chegou até o fim desse episódio, vai lá e conta pra gente, pra todos nós, pra gente saber que você escutou até o final e que a gente não tava aqui falando com a parede, né? Então é importante pra gente saber, todo mundo que tá escutando e todo mundo que tá chegando De repente contar até a mania, enfim, né, tá gostando. Rafa? Se alguém tem uma mania, bota lá pra gente saber. Conte a sua mania, conte aquilo que você faz, aquela coisa doida que só você faz e para conseguir escrever e criar a sua copy, né? Então, queridos, até a semana que vem. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.